Olá, eu sou o Michel Falconieri E eu, a Renata Falconieri, e nós somos o Casal Cristão. Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos começar a 12ª lição. E foi bem oportuno, a gente não calculou, tá? Mas caiu para falar do sábado, justamente na sexta-feira, né? Após o pôr do sol, que já é sábado. Para nós adventistas que cremos que o dia acaba com o pôr do sol, tá bom? O nome do texto é O Dia Mais Feliz da Semana. E o textinho diz o seguinte: você se lembra do melhor dia da sua vida? Qual foi esse dia? O dia do casamento? O dia que passou no vestibular? O dia que conseguiu o primeiro emprego? O dia que conheceu alguém especial? Entre os dias que marcaram sua vida, existe um dia que é muito especial. Um dia que foi separado por Deus para ser especial. Um dia para estar mais próximo de Deus e para descansar e receber bênçãos especiais de Jesus. O Santo Sábado comemora o término da criação do mundo e nos lembra que pertencemos a Deus. Por esse motivo, devemos separá-lo cada semana para estar em comunhão com o Criador. O sábado é o dia do Senhor, o nosso Criador e amigo. Amém. Aí abaixo tem um textozinho de Ellen White, né, do livro Testemunhos para Ministros, lá na página 136. E o texto é assim: Sábado, memorial da criação. Deus fez o mundo em 6 dias literais, e no 7º dia literal descansou de toda a sua obra que fizera, e restaurou-se. Ao separar assim o sábado, deu Deus ao mundo um memorial. Não separou ele um de qualquer dia em 7, mas um dia especial, o 7º. E ao observar o sábado, mostramos que reconhecemos a Deus como Deus vivo, o Criador do céu e da terra. Então, antes de começarmos, vamos fazer a nossa oração. E desde já, desejamos a vocês um feliz sábado. Amém. Oremos. Senhor, meu Deus, te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem abençoado as pessoas através desse estudo. Que o Senhor continue abençoando, que o Senhor continue cuidando de cada um que assiste, de cada família. Que o Senhor possa nos mostrar a cada vez mais, para que a gente conheça a Tua palavra, para que a gente conheça a Tua vontade. Te pedimos desde já um sábado abençoado e que o Senhor abençoe cada pessoa que estiver assistindo. Amém. E te agradecemos por esse dia que o Senhor separou para nós. Em nome de Jesus. Amém. Então, desde já, se tiver algum pedido de agradecimento, já deixa nos comentários. Queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos começar aqui com a primeira questão, que é o seguinte: qual é o dia de descanso segundo a lei de Deus? Então a resposta se alguém já teve acesso a essa cartilha aqui, a resposta aqui afirma que está em Êxodo 28, mas acredito que tenha sido um erro de ortografia, né? Um erro aqui de datilografia, na verdade, de digitação, porque a resposta está no livro de Êxodo, capítulo 20, e correspondente aqui os versos 8 e 9. Que dizem o seguinte: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Amém. Então, o sábado é uma discussão muito grande, porque a maioria das pessoas acredita que foi abolido, né? Com o Novo Testamento. Falam que porque está no Antigo Testamento é uma lei que foi abolida. Mas como a gente já viu também nas lições passadas, Jesus não veio para abolir, ele veio para cumprir. Amém. Né? Então o sábado é o dia de descanso, né? O domingo é o primeiro dia da semana, segunda o segundo, terça terceiro e assim sucessivamente. E o 7º dia é o sábado. Então por isso que a nossa igreja é adventista do 7º dia, porque acreditamos, né? Porque está na Bíblia que o sábado é o dia do Senhor, um dia que a gente tem que ter uma maior comunhão, não que é só naquele dia que vai lembrar que Deus existe, você vai lembrar todos os dias. Exatamente. Mas o sábado, ele é um memorial de toda a criação de Deus, né? De toda a criação do universo, de toda a criação do homem, dos animais, das plantas. Então é um dia pra gente estar com a família, estar com Deus, tá bom? Amém. Então, se você não tem o costume,
convidamos você a tentar colocar em prática isso. Tentar num dia, depois você tenta novamente, porque a gente não nasceu adventista, né? Nós dois. Então a gente se acostumou e aprendeu, porque às vezes a gente tem na nossa mente que o costume é o domingo, né? Tudo tá fechado no domingo. Então, assim, o mundo, ele se preparou e se acostumou com o domingo. Mas nós temos que ter em mente que o mundo, vai na contramão de Deus, né? Então a gente tem que ver o que está na Bíblia. E o que está na Bíblia é o sábado. É o sábado. Amém. Bom, vamos para a segunda questão, que diz o seguinte: quem instituiu o sábado? Está lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, do versículo de 1 a 3. E diz o seguinte: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou desse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Amém. Amém. Então, irmãos, o sábado, ele foi criado por Deus, assim como toda a terra, todo o universo, todas as coisas que existem na terra, foi criado por Deus, foi instituído por Deus. E ele aqui, ele descansou, abençoou e santificou o dia de sábado, né? Foi o único dia da semana que ele separou, né, para podermos guardar. E aí ele descansou de toda a obra que fizera, não que ele precisasse, mas para servir de memorial, como minha esposa falou, e também que ele deu o exemplo, né? O principal guardador da lei é o próprio Deus, Jesus, né? Quem é o nosso exemplo de vida. Então Deus, ele guardou o sábado, ele descansou o sábado de toda a obra que fizera para nos dar o exemplo. Amém? Vamos aqui para a terceira pergunta, que diz o seguinte: que dia Jesus respeitava e guardava? E a resposta está no livro de Lucas, capítulo 4, verso 16. Diz o seguinte: ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Amém. Amém. Ou seja, a sinagoga eram as igrejas, né? No caso, hoje são as igrejas, tá? Então, assim, Jesus foi o maior exemplo de tudo para nós. E ele guardava o sábado. Ele foi batizado. Ele não pecou. Então, nós devemos tomar como exemplo de todas as coisas, principalmente do sábado, porque ele guardou o sábado. Às vezes a pessoa fala, como eu já falei, né, que foi abolido, porque usam muito esse tipo de argumento, porque é muito mais conveniente para as pessoas guardar o domingo, porque ninguém precisa trabalhar, às vezes a pessoa tem que estudar no sábado e não quer se sacrificar por conta do sábado. Mas Jesus, ele ia para a igreja no sábado e ele pregava no sábado, ele ajudava os famintos no sábado, ele curava no sábado. E aí vem a questão das pessoas dizerem que ele trabalhou no sábado porque curou, né? Mas não é isso. Ele fez milagres no sábado porque era para fazer o bem. Amém. Né? Coisa que nós podemos fazer também. Se você quiser tirar o sábado para levar alimento às pessoas, você pode. Se você quiser tirar o sábado para ir no hospital pregar, você pode. Entendeu? Se for para ajudar o próximo e fazer o bem, você pode. Então, Jesus, ele guardava o sábado. Amém. Vamos para a quarta questão, que diz o seguinte: em que dia se devem fazer os preparativos? E esses preparativos são para o sábado, tá? Está lá em Êxodo 16, os versículos 22 e 23. E dizem o seguinte: ao sexto dia, colheram pão em dobro, 2 gômeros para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Respondeu-lhes ele: isto é o que disse o Senhor: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. Amém. Amém. Então, os preparativos, eles começam na sexta-feira, né? E aí, quando vira o pôr do sol da sexta para o sábado, já inicia-se o sábado para nós, cristãos adventistas, e a gente guarda até
ao pôr do sol do sábado. Na verdade, para nós, o dia ele vira a partir do pôr do sol, de todos os dias, né? Por isso que nós comemoramos não, mas rompemos o ano novo, né, a partir do pôr do sol do dia 31 de dezembro e não à meia-noite como as demais pessoas rompem, né? Então os preparativos eles começam na sexta-feira, né? Sexta-feira, né? Então aí você passa a manhã, você passa a tarde, você cozinha, você faz as suas coisas e guarda o mantimento para o outro dia, para você tomar café, para você almoçar, né? Para você passar o dia sem você precisar fazer algum tipo de trabalho, né? E aí esse dia de guarda, que é o sábado, os preparativos eles já começam na sexta-feira, né? Então algumas instituições, por exemplo, adventistas, elas funcionam até as 11 horas da manhã da sexta-feira até o meio-dia. Por quê? Para que o adventista ele possa se preparar para o pôr do sol que virá em breve, que já será o sábado. Amém? Amém. Vamos para a quinta questão, que diz o seguinte: quando começa e termina o sábado? Está lá no livro de Levítico, capítulo 23, versículo 32. E diz o seguinte: sábado de descanso solene vos será. Então afligireis a vossa alma aos 9 do mês, de uma tarde a outra tarde celebrareis o vosso sábado. Amém. Então o que é que acontece? Como eu expliquei na questão anterior, o sábado ele começa à tarde para nós, né? Então ele começa do pôr do sol de um dia até o pôr do sol do dia seguinte. E é aí que é a nossa guarda. Amém. Prosseguindo aqui na sexta questão, o que não devemos fazer no sábado? E a resposta está em Êxodo 20, capítulo 10. Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Ou seja, amém. Amém. Ou seja, os trabalhos falados aqui no quesito de esforços que você faz para receber. Você não pode trabalhar no sábado, porque é o dia do Senhor, é o dia que Ele reservou para o nosso descanso e para lembrarmos dele. Então você não pode trabalhar no sábado. Tem muita gente que tem problemas com isso em relação às empresas, que a maioria das empresas faz a pessoa trabalhar no sábado, né? Faculdades também você não deve estudar, que as faculdades, tem muita faculdade que coloca aula no sábado. Você comprar algo que você esqueceu de comprar a semana inteira. Você teve a semana inteira para comprar, mas esqueceu, e aí você quer comprar no sábado, você também não pode, né? Então, assim, a gente deve fazer as coisas para estar em comunhão com Deus, né? Estar em família, e se for para fazer o bem. Se você quiser doar sangue, você pode, né? Se você quiser doar cabelo, você pode. Mas os trabalhos que são feitos com remuneração, com o objetivo de você lucrar, não. Tá bom? Prosseguindo aqui para a sétima e última questão, né? O que se pode fazer no sábado? E a resposta está no capítulo de Mateus, capítulo 12, verso 12. Diz o seguinte: quanto mais vale um homem do que uma ovelha, portanto é permitido fazer o bem no sábado. Nesse trecho aqui, no capítulo 12 inteiro, fala sobre Jesus curar, né? E aí perguntam a ele se é permitido curar no sábado, no versículo aqui 9, né? No finalzinho do versículo 9. 10, desculpa. É permitido curar no sábado, e aí ele diz isso, né? Qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Então, assim, se você tá vendo alguém que tá precisando da sua ajuda, é claro que você vai lá e ajudar. Se tem alguém que tá com muita dor em casa, você pode ir comprar um medicamento para essa pessoa, porque você não pode ir numa farmácia para ela pegar esse medicamento e levar para ela em ajuda, né? Não vamos ser também totalmente legalistas e extremistas. Jesus não era assim. Jesus tinha amor. Ele fala para guardarmos o sábado, sim, mas ele também fala que é lícito fazer o bem. Então aqui ele usou a questão da ovelha. Se tinha uma ovelha num buraco lá caída, né, sofrendo, será que ele não poderia tirar? Claro que sim, porque ele estava fazendo o bem no sábado. Amém. Sabe o que acontece bastante, irmãos?
Naquela época existia, como os judeus ortodoxos hoje, eles têm uma lista com vários itens de coisas que eles não podem fazer no sábado. E chega a ser uma coisa bem cansativa. Quer um exemplo? Você poderia andar na verdade até tantos passos. Se você ultrapassasse isso, significaria que você estivesse caminhando em prol de alguma coisa, então seria trabalho. Você não poderia cuspir na terra, porque era sinal de que você estivesse regando a terra. Então, por que Jesus fazia a maioria dessas coisas no sábado? Porque o que as pessoas estavam vivendo era um legalismo, era uma listagem de coisas que era uma proibição de você fazer. E Jesus não, Jesus curava no sábado, ele pregava, ele ajudava as pessoas, né? E o mais importante, ele curava também aos sábados, e isso deixava os escribas e os fariseus irados, né, por conta disso, porque na listagem deles, o que Jesus fazia era totalmente contra a lei, né? E o próprio Jesus, que é o próprio dono do sábado, foi quem instituiu o sábado. Ele fazia as curas, ele pregava, ele alimentava os famintos, né? Ele dava não só a cura física, mas também a cura espiritual. Então, irmãos, o exemplo aqui está bem claro. Quer dizer que você tem um cachorrinho e seu cachorrinho de repente cai no buraco, você vai deixar ele ali só porque é sábado, você não vai poder tirar ele dali. Isso vamos pensar um pouquinho, né? Isso aí já é crueldade, né? Então, eu acho que é uma frase que eu escuto muito, que é assim, ó, justiça sem misericórdia, isso já é crueldade, né? Então eu acho que essa questão do sábado é uma questão bem complexa, né? Que apenas uma lição dessa não seria suficiente para falar sobre o sábado. Exatamente. Existem mais de 250 versos aí falando ou são mais de 200 versos falando sobre a guarda do sábado, né? Sobre o sábado. Inclusive no Novo Testamento são vários os textos que falam de Jesus curando no sábado, pregando no sábado, salvando no sábado. E aí, para os escribas e fariseus, Jesus estava indo direto contra a lei, né? E na verdade Jesus, o próprio dono do sábado, quem instituiu o sábado, esse estava guardando o sábado de verdade, ou seja, fazendo a obra do Pai. Amém? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa lição, né? A lição número 12. Deixa o seu pedido de oração aqui nos comentários, né? Se tiver dúvidas também, podem deixar. Pode comentar. Provavelmente a gente vai fazer algum outro vídeo depois da série. Nós vamos fazer alguns vídeos, né? Inclusive a gente vai fazer um vídeo referente ao sábado, porque é uma dúvida muito comum entre as pessoas, né? E aí você deixa o seu pedido de oração nos comentários, curte e compartilha, replica lá nos teus grupos de WhatsApp, né? Se inscreve no nosso canal e a gente se vê na próxima lição, se Deus assim permitir. Amém. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.